Olá pessoal, vou resolver mais alguns exemplos e quando for na próxima aula que a gente tem, eu vou mandar para vocês as questões para a gente trabalhar, certo? Lembrando que as questões eu sempre faço as pares e vocês fazem as ímpares. Tem que ver também no material que vocês receberam o que é que falta eu fazer, tá certo? Então, ó, mais um exemplo aqui, eu não vou copiar porque eu vou lendo devagar e à medida que eu vou arrumando o problema, vocês vão acompanhando. Ele diz, um calorímetro de equivalente água igual a 9 gramas. Então, nós vamos ter aqui, fazer o nosso esquema sempre. Massa, calor específico, temperatura final e temperatura inicial. Ok? Então vamos lá. Um calorímetro, então vamos ter aqui que é o calorímetro, tem equivalente em água de 9 gramas. Equivalente em água é igual a massa vezes o calor específico. Então a massa e o calor específico aqui é igual a 9. Dentro dele contém 80 gramas de água a 20 graus. Nós temos aqui 80 gramas de água a uma temperatura inicial de 20 graus. Um corpo de massa 50 gramas e a 100 graus Celsius. Então ele vai pegar um corpo de massa 50 gramas que está a 100 graus Celsius. Então, só um detalhe. Se a água está dentro do calorímetro, os dois têm a mesma temperatura. Então, se a água está a 20, o calorímetro vai estar a 20. Então, vamos lá. A temperatura do equilíbrio térmico é 30 graus. Temperatura do equilíbrio térmico é 30 graus. Isso quer dizer que é a temperatura final. Tá certo? Ele quer determinar o calor específico do corpo. Então ele quer o calor específico do corpo. Lembrando, vou lembrar mais uma vez que o calor específico da água é igual a 1. Quando não coloca, é igual a 1. Vamos voltar e rever novamente aqui a questão. Um calorímetro de equivalente em água igual a 9 gramas, equivalente em água, massa vezes calor específico. Dentro dele tem 80 gramas de água, que está a 20 graus. Aí o que eu falei, que se a água está dentro, o calorímetro tem a mesma temperatura da água. Foi colocado um corpo de 50 gramas a 100 graus, tá certo? Ele diz que a temperatura final é igual a 30 graus, a temperatura do equilíbrio térmico. Pede o calor específico do corpo. Então nós vamos ter o quê? Que quantidade de calor do calorímetro somado com a quantidade de calor da água, somado com a quantidade de calor do corpo, vai ser igual a 0. Vamos para o calorímetro aqui, ó. Calorímetro. O que é que nós temos? 9 vezes 30 menos 20, 10. Deixa aqui, ó. Já vou fazendo direto, vezes 10. Mais 80 vezes 1. De novo, 30 menos 20, 10. Mais 50 vezes C. 30 menos 100, menos 70. Tudo isso igual a 0. 90 mais 800, certo? 9 vezes 10, 80 vezes 10. Mais por menos dá menos. 5 vezes 7, 35. Então 3.500 C igual a 0. Então eu vou ficar com menos 3.500 C igual menos 890. Positivo vai passar
negativo. Multiplicando por menos 1 vai ficar positivo, então C é igual a 890 dividido por 3.500. Vou colocar aqui, pode ser que vocês não vejam aí. 890 dividido por 3.500. Vamos fazer essa divisão. 890 por 3.500. Vamos cortar um zero aqui e um zero aqui. Vai ficar 89 dividido por 350. 0, 890 vai dar 2. 2 vezes 150 dá 700. 2 vezes 350 dá 700 para 890, 190. Vou botar mais um zero, não precisa colocar mais vírgula nem zero lá. 1.900 vai dar... 1.400 dá 4, vai dar 5. 0, 5 vezes 5, 25 para 35, 5 vezes 3, 15, 3, 18 para 19 e 1. Pronto, vamos parar aqui. 0, calor específico. 0,25 cal-grama por graus Celsius. Consertar. Cal-grama por graus Celsius. Isso aqui é o que ele pediu. Qual era o calor específico do corpo que foi colocado dentro desse calorímetro. Vamos ver mais um exemplo? Só assim vai entendendo o assunto, né? Vou colocar mais um outro exemplo aqui. Se vocês quiserem, depois vocês me pedem a cópia desses exemplos que eu mando para vocês, certo? Eu tiro uma cópia e mando para vocês. Derrama-se no interior de um calorímetro 150 gramas de água a 35 graus. Sabendo que o calorímetro continha inicialmente 80 gramas de água a 20 graus, e que a temperatura do equilíbrio térmico é de 26 graus, determinar o equivalente em água do calorímetro. Olha, vamos fazer o mesmo esquema. Certo? Aqui eu tenho massa, calor específico, temperatura final, temperatura inicial, calorímetro. Veja que ele pediu. Vamos lá. Derrama-se no interior de um calorímetro 150 gramas de água. Água, 150 gramas. Que está a 35 graus Celsius. 35 graus Celsius. Sabendo que o calorímetro continha inicialmente 80 gramas de água, já existia dentro do calorímetro 80 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então vamos voltar. O calorímetro, se essa água já estava dentro do calorímetro, ele vai ter também temperatura inicial de 20. Lembrando o detalhe que o calor específico da água é igual a 1. A temperatura do equilíbrio térmico é de 26 graus. A temperatura do equilíbrio térmico é 26 graus. Ele pergunta o equivalente em água do calorímetro. Nós vimos que o equivalente em água é massa vezes calor específico. Então eu vou chamar isso aqui de X. Pronto, está armado o nosso problema. Agora vamos à resolução. Vai ficar quantidade de calor do calorímetro mais quantidade de calor da primeira água mais quantidade de calor da segunda água que foi colocada, vai ser igual a 0. Então eu vou ficar com X, final menos a inicial, então vezes 6, mais 150 vezes 1, final menos a inicial vai dar 26, 35 menos 26 dá 9, no caso vai ficar menos 9, mais
80 vezes 1, final menos a inicial vai dar 6, tudo isso igual a 0. Então eu vou ficar aqui com 6x, mais por menos dá menos, 150 vezes 9 dá 0, 9 vezes 5, 45, 9 vezes 1, 9, 4, 13. Mais 8 vezes 6, 48, então 480 igual a 0. 6x, aqui vai ficar menos, que é o sinal do maior, 1350 menos 480, 0 para 0, 8 para 15, 7, 5 para 13, 8, é isso? 1 para 1, nada, então igual a 0. Então agora eu vou ficar com 6x igual a 870, negativo passa positivo, 870 dividido por 6, x vai ser igual a 8 por 6 dá 1, sobra 2, 27 por 6 dá 4, 4 vezes 6, 24 para 27, 3, baixo o 0, 30 por 6 dá 5, a temperatura, o equivalente em água desse calorímetro é de 145 gramas. Só isto. Vamos para mais uma. Resolvi mais um aqui. Hoje eu vou só fazer resolução de exemplos, tá certo? Então vocês sinalizam aí, quando vocês assistirem a aula, sinalizam se querem a cópia desses exemplos. Se quiserem eu mando. Se não, se der para entender só com a minha leitura, beleza. E mando os PDFs com as questões que a gente vai resolver, a gente vai trabalhar junto, ok? Então vamos lá. Para aquecer 600 gramas de uma substância, massa 600 gramas. Ele quer aquecer 600 gramas de uma substância de 10 graus até 50 graus. Então, temperatura inicial 10 graus, temperatura final 50 graus. Foram necessários 2.000 calorias. Foram necessários 2.000 calorias. Tá certo? Ele pergunta o calor específico e a capacidade térmica da substância. Nós temos que Q é igual a MC delta T. Ele colocou 2.000 calorias para aquecer 600 gramas de uma substância, né, que ele não diz qual é, de uma substância que ele quer o calor específico dela, numa variação de temperatura, final menos a inicial, 40 graus. Então nós vamos ficar com 600 vezes 40, 6 vezes 4, 24, vai dar 24.000 C, igual a 2.000. C é igual a 2.000, dividido por 2.004, ou 24.000. Vamos cortar 3 zeros e 3 zeros, vai ficar 2 por 24, dá para simplificar por 2, vai ficar 1 sobre 12. Ele não coloca, não deixa assim, ele calcula, então vamos calcular 1 por 12, vai dar 0, 0, 10 não dá para dividir, eu vou colocar mais um 0, aqui outro 0, porque não tem algarismo significativo. Vai ficar então 100 por 12, 12 vezes vai dar 9, vai dar 8. 8 vezes 12 vai dar 96, 0, calor específico 0,08, a unidade cal, grama por graus Celsius. Esse é o calor específico da substância. Só que ele quer também a capacidade térmica, certo? Ele quer a capacidade térmica. Nós já vimos que capacidade térmica
é a massa vezes o calor específico. Então a capacidade térmica vai ser 600 vezes 0,08. Olha, como aqui eu tenho dois zeros e aqui eu tenho duas casas, eu vou eliminar os dois zeros para eliminar a vírgula. Vai ficar 6 vezes 8. Capacidade térmica 48. Ok? Só isso. 48. Massa vezes calor específico vai ser calgrama. Vai ser a unidade do calor específico. Exato. Não, vai cortar grama com grama, vai ficar caloria por graus Celsius. Aqui. Vamos mais um exemplo? Qual a quantidade de calor? Vou ver mais um exemplo aqui. Qual a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 300 gramas? Vocês enumerem essas coisas aqui, porque eu não lembro quantos exemplos eu fiz na aula passada. Aí vocês vão continuando os exemplos colocando a numeração deles. Vamos voltar aqui. Qual a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 300 gramas, massa, 300 gramas, de cobre de 20 para 60 graus. Temperatura inicial 20, temperatura final 60 graus. Aí ele diz que o calor específico do cobre é 0,093. Ele quer aí a quantidade de calor. Se vai aquecer, vai ser positivo, né? Então, Q vai ser igual a MC ΔT. Q vai ser igual a 300 vezes 0,093 vezes 60 menos 20, 40. Né? Temperatura final menos a inicial. Então vamos fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3, vou cortar esses 3 zeros e tirar essa vírgula. Então vai ficar Q é igual a 3 vezes 93 vezes 4. Dá 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Vezes 4, 4 vezes 9, 36. 4 vezes 7, 28. Com 3, 31. 4 vezes 2, 8. Mais 3, 11. Então serão necessárias 1.116 calorias. Tá certo? Vou mandar só essa aula hoje porque houve uma mudança de horário. A aula de vocês era na terça. Aí como houve uma mudança de horário a partir de hoje, vocês ficaram com a aula na quarta. Aí para não mandar 6 aulas, ficaria 2 na terça, 2 na quarta e 2 na sexta, eu dividi as aulas. Coloquei uma na terça, uma na quarta e quando for na sexta-feira, vocês recebem 2 aulas, ok? Vamos ver mais um exemplo? Vamos apagar isso aqui. Aí você pode dar uma pausa, né? Como está gravado pelo YouTube, você pode dar uma pausa. E vamos ver aqui mais um exemplo. Sejam 200 gramas de ferro a uma temperatura de 12 graus. Determine sua temperatura após ter cedido 500 calorias. Então vamos lá. Coloque o número dela, massa 600 a 200. 200 gramas de ferro. 200 gramas de ferro, que está a uma temperatura de 12 graus, temperatura inicial 12 graus Celsius,